Pessoal, bom dia que está chegando aí na live. Bom dia a todo mundo que está chegando. Eu consigo ver que tem algumas pessoas online, mas não consigo ver quem são. Podem se identificar, por favor, mandando a mensagem. De onde vocês estão falando, se o som e a imagem estão chegando bem aí para vocês. Obrigado, todo mundo que já está ao vivo aí na página Chave da Questão. Só que vem chegando pelo Instagram também. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Braga, sou psicóloga, tá? O objetivo da live é conversar um pouquinho para a gente encontrar formas de passar da melhor forma possível pela quarentena, pelo isolamento social. Então, formas de a gente buscar nosso equilíbrio emocional durante a quarentena. Para quem está chegando aí, bom dia. Bom dia, Sérgio, que está entrando aqui na live pelo Instagram. Bom dia. Como é que está chegando a imagem e o som para vocês? Bom dia, Tarine. Tá aparecendo para mim, Tarine, só que é Thalita. Bom dia, Thalita. Seja bem-vinda. A imagem e o som chega direitinho para você. Quem está aqui no Instagram também.
afastar um pouquinho da tela por causa do sol que está aparecendo aqui na minha janela. Estou aqui na minha sala e essa hora o sol bate bem aqui pertinho do meu rosto. Então, quem está entrando aí, a gente vai começar, senão não vai dar tempo de a gente conversar tudo que eu separei aqui para gente, principalmente por causa do Instagram. O tempo de live no Instagram é no máximo 1 hora. Bem, quem estiver entrando aí online, coloca para mim o seu nome, da onde você está conversando aí comigo, se a imagem e o som está chegando legal, e coloca aí como é que você está conseguindo passar por essa quarentena, por esse isolamento social, se está sendo fácil, se está sendo difícil. Hoje a gente vai falar um pouquinho de teoria. Eu resolvi falar um pouquinho sobre a importância da imunidade, na verdade, na relação entre a imunidade e as emoções. Por que é tão importante, tá, haver uma relação equilibrada entre imunidade e emoções para que a gente mantenha o nosso sistema imune, né, a nossa imunidade biológica, de forma que a gente evite a contaminação pelo coronavírus. Mas não é só em relação ao coronavírus. Na verdade, é porque o coronavírus é o assunto que a gente mais tem falado ultimamente, é o assunto que todos nós estamos mais preocupados. Através das pesquisas, é fato que quanto mais a imunidade for afetada, mais suscetível à contaminação por esse vírus a gente vai estar. Então, eu trouxe um conteúdo teórico para a gente hoje, tá? Alguns recortes de alguns estudos científicos para a gente poder entender um pouquinho mais a respeito dessa relação e por que a gente deve se preocupar com o nosso sistema imunológico e com a qualidade das emoções que nós estamos mantendo durante esse período, tá? Como eu falei lá no início, eu sou psicóloga. Vou trazer um pouquinho da biologia aqui para vocês, para a gente entender essa relação, tá? Bom dia, Elis, seja bem-vinda, tá? Todo mundo que está chegando aí no Facebook só tem como identificar se falar o nome. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo também. Bom, gente, em biologia, a imunidade é o estado equilibrado de organismos multicelulares que possuem defesas biológicas adequadas para combater uma infecção, uma doença ou uma invasão biológica, tá? Qualquer invasão biológica indesejada. E aí, esse equilíbrio, ele tem como objetivo evitar doenças, evitar alergias, enfim, qualquer tipo de infecção. Então, a imunidade em biologia quer dizer isso. Até por volta dos anos 80, acreditava-se que o sistema imunológico era um sistema independente dos outros sistemas. Então, o nosso organismo, né, ele é dividido em vários sistemas. Tem o sistema imunológico, endócrino, sistema digestivo, digestório, enfim, sistema nervoso. São vários os sistemas que nós temos pelo corpo. E até os anos 80, mais ou menos, acreditava-se que o sistema imunológico, ou o sistema imune, era um sistema independente. Ou seja, ele não tinha relação direta com os outros sistemas. Porém, essa visão ela foi mudando e dando lugar a estudos que mudam essa visão, né? Aí passa a visão de que o sistema imunológico interage com outros sistemas, sendo especialmente sensível à regulação dos sistemas nervoso e endócrino. Então, os estudos ao longo do tempo vêm dizendo que o sistema imunológico ele está sim, relacionado aos outros sistemas do corpo humano e principalmente, especialmente, ao sistema endócrino e ao sistema nervoso. E aí a gente vai fazendo uma relação com a questão das emoções que estão lá dentro do nosso sistema nervoso. Fazem parte, né? A forma como a gente se relaciona e desenvolve as nossas emoções. Tá bom? Mas o que é a imunidade? A gente está ouvindo falar tanto de imunidade, mas o que é ela? A imunidade são os mecanismos utilizados pelo nosso organismo
como uma resposta contra substâncias estranhas presentes no corpo. Então, imagina que hoje, qual é o sistema, né? Qual é a substância mais estranha, mais perigosa para o nosso corpo, que a gente vem falando tanto? É o coronavírus. Então, o nosso corpo, ele procura se proteger contra essas substâncias. E a imunidade são os mecanismos que vão levar a essa proteção. Ela atua pela ação de células de defesa e pela produção dos anticorpos. São as proteínas produzidas em resposta à presença dessas substâncias. E que vão agir justamente contra elas, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão da imunidade baixa. Bom dia, Gisele, psicóloga Gisele Ferreira. Bom dia, seja bem-vinda, tá? Aqui no Instagram. O que é imunidade baixa? Para que o organismo consiga se proteger, consiga proteger-se, a sua resposta imunológica deve estar modulada de forma adequada. Então, a gente precisa estar com a nossa imunidade adequada, a resposta imunológica acontecendo de forma adequada, para que a gente possa estar equilibrado, digamos assim. Então, quando a gente está com o nosso sistema imunológico desequilibrado, a gente fica como se estivesse com a porta aberta, dando entrada a infecções, a doenças. Uma das doenças que a gente costuma ouvir falar muito, que está relacionada à questão da imunidade, não é que o organismo esteja suscetível a ser infectado por ela, não, mas que ela acaba fazendo com que o nosso organismo fique mais enfraquecido é a AIDS, né? Quem é infectado pelo vírus HIV, com o tempo, se não recebe tratamento adequado, ele acaba desenvolvendo a AIDS, que é o que, digamos que é o que vem depois do vírus HIV, né? O vírus HIV acaba se desenvolvendo para a AIDS enquanto não há um tratamento correto. E aí a AIDS, ela atua justamente no sistema imunológico da pessoa. A diabetes também é um fator, é uma disfunção que também prejudica o sistema imunológico. Então, essa disfunção, ela é popularmente conhecida como imunidade baixa. Diante disso, é importante a gente perceber, a gente identificar o que está desencadeando para tentar reverter esse quadro, tá? Buscando garantir, então, a defesa do organismo. Não só a defesa, mas também o equilíbrio do organismo. E quando a gente entende que a imunidade baixa e procura evitar que isso aconteça, a gente, além de estar procurando defender mais o organismo contra doenças, infecções, vírus, bactérias, a gente também vai promover o equilíbrio do nosso corpo, tá bom? Pessoal que está entrando na live agora, o objetivo da live de hoje é falar um pouquinho sobre a relação que a imunidade tem com as nossas emoções, tá? Para isso eu trouxe recorte de alguns estudos teóricos, para que vocês entendam mais a respeito do que é imunidade. Tá legal? E aí, por isso, eu estou lendo as minhas observações, para que eu não possa esquecer de falar nada. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, vocês estão à vontade para perguntar, tá, gente? E bom dia a todo mundo que continua entrando aí. Roseli, seja bem-vinda. Bom dia para você também. Então, o nosso corpo está buscando o tempo todo o equilíbrio, tá? O que acontece? O nosso corpo é formado de vários sistemas, conforme eu falei lá no início da live. Isso todo mundo sabe, porque a gente, quando está na escola, lá no ensino médio principalmente, a gente estuda o sistema, né, os sistemas do corpo humano. Então, a gente é como uma máquina. E essa máquina, ela precisa ter um equilíbrio, tá? Então, o nosso corpo, ele é uma máquina.
Quando nós temos o equilíbrio dessa máquina, ou seja, todos os sistemas estão funcionando da forma que deveria, essa máquina está tendo um funcionamento perfeito, que é o que nós chamamos de homeostase, tá? Nosso corpo ele precisa de um equilíbrio entre todos os sistemas para funcionar de forma equilibrada. Ou seja, de forma que a gente esteja dentro de um nível esperado para uma vida saudável. Então, a vida saudável é um equilíbrio entre todos os sistemas. Então, a gente tem que buscar se alimentar bem, a gente precisa se buscar fazer atividades físicas, a gente precisa buscar equilíbrio na questão do nosso emocional, das nossas emoções também. A partir do momento que o nosso corpo identifica que todos os sistemas estão funcionando de forma equilibrada, aí a gente atinge a homeostase. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos a sensação de que a gente estava em equilíbrio perfeito, ou pelo menos todos nós deveríamos sentir isso. Todos nós temos que ter essa sensação. Que é quando a gente está assim, em pleno bem-estar, quando a gente está feliz, quando a gente percebe que nenhum problema é mais forte do que o que a gente está vivendo. O nosso corpo ele busca pela homeostase, tá? O equilíbrio das emoções, o equilíbrio dos sistemas, o nosso corpo ele preza por isso. Para a gente poder estar vivendo bem, a gente tem que estar em homeostase. Claro que isso a gente não consegue buscar 24 horas por dia o tempo todo. Então, gente, a imunidade ela é essencial na defesa do organismo contra diversas doenças causadas por agentes químicos ou biológicos. Olá, Suzana! Bom dia! Para que a gente possa manter aí, conforme eu falei, o equilíbrio do nosso organismo, do nosso corpo, dessa máquina perfeita que a gente tem. Além de proteger, evitando o surgimento de doenças, a imunidade ela pode também impedir que uma doença progrida e atua na identificação ou na destruição de células estranhas, danificadas ou mutantes. Ainda e dessa forma, a imunidade auxilia na prevenção de várias doenças como o câncer. Então, gente, ó, a imunidade, além de proteger, evitando o surgimento de doenças, ela impede que uma doença progrida e atua, tá, dentro do nosso organismo, atua na destruição das células saudáveis. E ela acaba evitando, né? Ela acaba evitando que essas células estranhas, elas se proliferem no nosso organismo. Então, vamos pensar hoje no perigo do coronavírus, né? Da Covid-19. Como que a imunidade ela é tão importante para a gente? É uma doença relativamente nova, né? A Covid-19, nós ainda não sabemos formas de lidar com ela. Tratamento ainda não é uma coisa certa. As pessoas que estão sendo contaminadas agora pela Covid-19, algumas conseguem produzir as células para combater o vírus e outras não. Ainda é muito incerto. Os estudiosos dizem que hoje a melhor forma de se proteger da Covid-19, né? Primeiro, é você evitando entrar em contato com o vírus, porque a gente ainda não tem conhecimento exatamente como ele funciona no nosso corpo. E segundo, mantendo uma imunidade equilibrada. E aí, por isso, a gente precisa se preocupar tanto com a nossa imunidade. Hoje, dentro do nosso isolamento, né, que a gente está vivendo, as emoções, elas estão sendo, assim, digamos, um dos principais fatores para atrapalhar a nossa imunidade biológica, manter o equilíbrio. Isso, Gisele, é por isso que a imunidade ela é muito importante mesmo nessa situação. Então, nós estamos vivendo sobre o estresse, né? Sobre sentimentos, sobre sensações, sobre emoções ainda muito desequilibradas. Então, a gente está com excesso de medo, com excesso de ansiedade, excesso de estresse. Tudo isso influencia diretamente a nossa imunidade. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Facebook.
Então, tem estudos também que falam a respeito da relação, né, da imunidade com as emoções, né, enquanto que a imunidade, o nosso sistema imune, o sistema imunológico, ele está diretamente ligado a nossas emoções, nosso sistema nervoso, e tem estudos também que falam da relação entre o estresse e a doença. Né? E esses estudos sugerem que estressores crônicos contribuam para o estado de exaustão do organismo, pondo em causa o seu equilíbrio. Oi, Cláudia! Tudo bem? Bom dia! Saudades, viu? Eu não aguento mais essa quarentena, querendo voltar para o consultório para reencontrar vocês. Saudade dos meus pacientes que estão aqui. Obrigada pela presença na live, tá? Então, as respostas que envolvem as ligações entre o cérebro, hormônios, sistema imunológico, passariam, ao fim de um determinado tempo, a ter dificuldades em lidar com o estresse e as manifestações de doença que ocorreriam no grau que poderia conduzir até a morte. Então, veja, gente, isso já falando do estresse, né? Está com o nosso sistema imunológico abalado. Estamos vivendo agora, hoje, um momento de estresse muito grande, e aí o estresse é a mistura de várias emoções, né? Então, a ansiedade excessiva, o medo, tudo isso está envolvido com a questão do estresse, o medo da insegurança, o medo do futuro, que muita gente está entrando mesmo em desespero pela questão financeira, não saber como é que vai ser a sua volta ao trabalho, pessoas perdendo emprego. Então, prestem atenção como que nós estamos vivendo um momento estamos sendo influenciados nesse momento pelo estresse. E a maneira como a gente lida com esse estresse, a maneira como nós estamos lidando com esse estresse no momento, acaba favorecendo a manifestação, o contágio de doenças. E essas doenças, elas podem surgir e podem fazer com que elas evoluam de uma forma que podem levar até a morte se a gente não se cuidar, não cuidar da nossa parte emocional, desse estresse que a gente está encontrando aí na nossa frente. Então, enquanto alguns pesquisadores procuram averiguar o impacto dos acontecimentos da vida na saúde e no sistema imunológico, outros tentam diferenciar o efeito dos acontecimentos da vida em função das emoções envolvidas, do estilo cognitivo da pessoa, das características da personalidade dela. Então, a forma como uma doença vai atingir o nosso corpo está relacionada a vários aspectos, né? Então, a gente pode hoje observar mais claramente através da realidade que a gente está vendo em relação à Covid-19. Pode ser, isso é uma suposição, tá, gente? Isso é uma teoria aqui inventada aqui na hora para conversar com vocês. Mas por que muitas pessoas estão adquirindo, né, estão sendo contaminados pela Covid-19, e alguns, por exemplo, que seriam do fator de risco devido à idade, diabetes, enfim, a pressão alta, eles conseguem evoluir em relação à doença, enquanto outras pessoas que, às vezes, estão com o seu sistema imunológico, assim, digamos assim, né, não estão dentro do grupo de risco, não estão dentro ali da faixa etária e tal, acabam sendo atingidas com mais facilidade. Isso é algo que a gente precisa observar e levar para nós mesmos, observar e trazer isso para dentro da gente. O Bruno colocou aqui no Instagram como comentário: sempre que passe por momentos de grande ansiedade, estresse, já que tem o TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Me pipoca herpes labial. Herpes é um dos sintomas, um dos sinais, digamos assim, né, do estresse, da ansiedade desregulada. Sempre que você observar esse tipo de sintoma em você, de sinal em você, é um sinal de alerta. O seu corpo, assim, é o seu corpo colocando para fora aquilo que lá dentro você não está conseguindo trabalhar direito.
A ansiedade, ela se mostra muito dessa forma, principalmente para pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, para as pessoas que têm transtorno de pânico, para as pessoas que estão com sua ansiedade em desequilíbrio. O corpo, ele sempre vai mostrar para a gente, ele vai colocar para fora, digamos assim, essa ansiedade. Ou seja, quando a mente não dá conta, né, dos probleminhas que a gente está passando, as situações problemáticas que a gente tem aqui dentro, o corpo, ele vai sempre colocar para fora. Bruno, então a sua herpes labial é o seu corpo, né? A sua mente falando para o seu corpo aí fora, dizendo, alguma coisa está errada. Vamos parar um pouquinho, vamos diminuir aí essa velocidade de pensamentos, essa velocidade de preocupações, e que não é fácil. Eu sei que quem tem TAG ou qualquer outro tipo de transtorno de ansiedade é difícil. Aliás, no mundo atual, diante das realidades que a gente vive, está complicado se manter um equilíbrio em relação à ansiedade, né? A Gisele colocou assim: o estresse baixa a nossa imunidade. Como é importante a atividade, a fé e várias formas de lidar com essas dificuldades. É fundamental, né? É fundamental. A gente precisa acreditar em alguma coisa, a gente precisa realizar atividades que vão desfocar a gente um pouquinho dos problemas. Deixa eu ver aqui que eu separei mais para falar para vocês. Deixa eu ver no Facebook se tem um comentário também. Então, as características da personalidade da pessoa podem influenciar na forma como ela vai manter essa imunidade, aí, como ela vai buscar formas de evitar que o estresse influencie tanto a sua vida. Estudos também sugerem que o processamento dos acontecimentos da vida, especialmente em situações traumáticas, tá? Especialmente das situações traumáticas, os significados que os sujeitos constroem ou as estratégias de luta a essas dificuldades que vão sendo utilizadas passam por uma série de fases sobre as quais poderá haver uma intervenção de modo a diminuir os efeitos nefastos sobre o sistema imunológico. Gente, eu separei esse trecho e eu achei ele importantíssimo para o que eu venho falando aqui. Então, estudos, isso é estudo científico, não sou eu, Cristiane, que estou falando. Quem quiser depois até saber de onde foi que eu tirei esses trechos aqui para vocês, me manda mensagem em box que eu mando lá, tá? O link. São estudos científicos em que eu pesquisei, tá? Oi, Carol, bom dia. Obrigada. Obrigada, Gisele. Gisele está dizendo assim, estou amando a live. Obrigada. Então, só para repetir, estudos também sugerem que o processamento dos acontecimentos da vida, especialmente das situações traumáticas, os significados que os sujeitos constroem ou as estratégias de luta que vão sendo utilizadas passam por uma série de fases sobre as quais poderá haver uma intervenção de modo a diminuir os efeitos nefastos sobre o sistema imunológico. Então, o que esse trecho está querendo dizer? Está querendo dizer que a forma como a gente passa pelos acontecimentos traumáticos da nossa vida, a forma, né, vai favorecer a maneira, vai favorecer ou prejudicar o nosso sistema imunológico. Porque a forma como a gente lida com os acontecimentos difíceis da vida faz a gente manter as nossas emoções em equilíbrio ou diminuir essas emoções, ou diminuir esse equilíbrio. E aí, sendo como uma porta, né, de entrada para outros problemas. Vocês entenderam o que eu falei agora, gente? Vai que eu me confundi na explicação. Eu vou até fazer o seguinte agora, peraí. Eu não consigo fazer isso pelo Instagram, mas depois eu faço. Eu vou sublinhar esse trecho e vou colocar na publicação lá no Instagram depois, para vocês. Vou colocar uma publicação com esse trecho para vocês
guardarem aí mais com vocês, levarem para o coração, tá? Então, a forma como a gente lida com os eventos traumáticos na nossa vida. Porque eventos traumáticos todos nós vamos passar. Todos. Ao longo da nossa vida, são vários os eventos traumáticos que nós vivemos e a gente não tem como fugir dele. Eles fazem parte da nossa vida. E a forma como a gente vai lidar com esses eventos traumáticos vai influenciar a nossa imunidade. Vai influenciar a nossa força aí. O equilíbrio, a homeostase que eu estava falando lá no início. Obrigada, Cláudia, entendeu? Porque eu coloquei aqui bonitinho escrito. Quando chega na hora de explicar, as coisas elas meio que se embolam aqui na minha cabeça. Não sou pesquisadora teórica, eu sou mais da prática. Então, eu estudo e vou fazer. Agora, ficar falando detalhadamente, definições e tal, isso já é mais difícil para mim. Ó, outra coisa bem importante também, até tiquei aqui na minha anotação como importante. Pesquisadores do assunto realizaram um estudo extremamente rigoroso em termos metodológicos, com mais de 400 sujeitos, em que foi avaliada a relação entre o relato do estresse e a resposta à inoculação. O que é inoculação? Inoculação é a introdução da doença, a forma como a doença entra no organismo. De vários tipos de vírus de gripe. O coronavírus é um tipo de gripe, não é, gente? Aliás, um tipo de gripe que ainda é desconhecido para a gente. Então, ó, pesquisadores do assunto realizaram um estudo extremamente rigoroso em termos metodológicos, com mais de 400 sujeitos, em que foi avaliada a relação entre o relato de estresse e a resposta à inoculação, introdução, tá, de vários tipos de vírus de gripe. Neste estudo, verificou-se uma relação significativa entre o nível de estresse experienciado e a contração da doença, mostrando bem que a resistência à doença estava diminuída nos sujeitos que experienciaram mais estresse. Então, quanto mais estresse, quanto mais o nosso sistema imunológico está desequilibrado, mais suscetíveis à doença, e não só suscetíveis à doença, mais dificuldades a gente vai ter em lidar com esse vírus, né, com esse invasor no nosso organismo. Então, as nossas defesas vão estar diminuídas, mais diminuídas. Em suma, os resultados dos diferentes estudos sobre o efeito do estresse em contexto naturalista, ou seja, no contexto normal de vida da pessoa. Esse estudo não é um estudo controlado de laboratório. Esse texto que eu trouxe para vocês não foi um estudo de laboratório. É um estudo onde as pessoas estão ali no seu meio, no seu meio comum de vida. Por isso que eu achei interessante trazer isso para vocês. Falava também, nesse estudo que eu pesquisei, também falava a respeito do estudo ter sido feito em laboratório. Mas o laboratório, o que acontece? O laboratório geralmente é um local onde ele é adaptado para pesquisa e nem sempre ele é preciso ter muito cuidado para que ele represente, né, a realidade. Então, eu preferi trazer para vocês só a questão do estudo relacionado à área naturalista, né, ao ambiente natural da pessoa. Então, sugerem que face às situações de estresse, o sistema imunológico exibe sinais de diminuição de competência. Ou seja, o sistema imunológico ele exibe sinais de que está diminuindo o seu efeito, que seria suficiente para ajudar ali no combate à doença. Para além disso, os estudos em que foi realizado um desafio ao sistema imunológico com inoculação de vírus, ou seja, estudos em que foi feito a introdução do vírus na pessoa, tá? Revelaram de forma consistente que os processos infecciosos eram mais prováveis nos sujeitos com maior experiência de estresse. Então,
A pessoa que está passando por um processo de estresse maior, que não está conseguindo lidar com as dificuldades, ela acaba ficando mais suscetível a doenças, tá? Estresse não é algo negativo, não é algo ruim para o sistema imunológico, para o nosso corpo, tá? Quando a gente fala sobre estresse, a gente acha que é algo que a gente precisa evitar. O estresse está relacionado à ansiedade. Conforme eu já falei nas lives anteriores, ansiedade também não é uma emoção da qual a gente tenha que fugir. Ansiedade não é algo ruim para o corpo humano, para o sujeito. O que é ruim é o desequilíbrio da ansiedade. Da mesma forma, o estresse, ele não é algo ruim para o corpo humano, para o sujeito. A gente tem que fugir, a gente tem que evitar o desequilíbrio. Acho que é mais ou menos isso que eu estou falando hoje aqui na live, né? Nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele tem vários sistemas, e para que a gente tenha o equilíbrio desses sistemas, ou seja, a homeostase, a gente precisa buscar formas de evitar que a gente tenha um desequilíbrio entre eles, porque tendo um desequilíbrio entre eles, a gente vai sempre ficar mais suscetível a problemas que podem que podem dar abertura aí para doenças, para entrada de doenças. Vê se tem algum comentário aqui. Oi, Cláudia. Parece que você está falando de mim. Está muito esclarecedor. Obrigada, viu? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário no Facebook. Bom, eu não consigo ver. Não consigo ver nenhum comentário aqui no Facebook agora. Mas tem pessoas online que eu estou vendo aqui. Deixa eu correr, senão o tempo vai acabar e eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar para vocês. Espera aí. Podemos dividir as investigações que analisaram a relação entre os fatores psicológicos e a saúde ou a eficiência imunológica em 4 grupos. Os grupos que estudaram o efeito das situações do estresse, quer em condições naturais, quer em laboratório. Os que estudaram o efeito do afeto, nomeadamente o humor triste e a depressão. Os que estudaram os efeitos das características de personalidade. E, finalmente, os que estudaram a importância das relações interpessoais. E em cada um desses estudos foi observado que a relação como a pessoa lida com essas situações acaba influenciando a imunidade do sujeito, tá? Então, o efeito do afeto, ou seja, o humor da pessoa, a pessoa que tem um humor mais triste, a pessoa que está passando por um quadro depressivo, não precisa ser exatamente a depressão doença, mas existem pessoas que em algum momento da sua vida, ela vai passar por um quadro depressivo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por momentos, né? Em algum momento da nossa vida, nós passamos por quadro depressivo quando situações traumáticas nos acometem. Então, a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Inclusive, no processo de luto, uma dessas fases é o luto. Uma dessas fases é o luto. Uma dessas fases é a depressão. E que algumas pessoas até acham que é a depressão doença, mas não. No caso do luto, a depressão é o estado depressivo que a pessoa ela desenvolve durante ali esse processo. E que é um momento em que as pessoas estão mais negativas, mais tristes, mais desacreditadas do futuro. Então, quando você está no processo de lutamento, onde você está com o humor mais triste, quando você está no estado depressivo, ou quando você está lá, você tem a doença a depressão e ela está te atingindo de forma agressiva, porque às vezes as pessoas elas têm a depressão, elas têm a doença, mas elas fazem o tratamento e conseguem lidar bem com isso. Agora, aquelas pessoas que estão fazendo tratamento ou não estão fazendo tratamento, não estão encontrando ainda um resultado, elas vão ter provavelmente seu sistema imunológico ali mais abalado. As características da personalidade, como eu falei lá em cima para vocês, a forma como a pessoa lida com os problemas, com os eventos traumáticos, também influencia. E a importância das relações interpessoais. Hoje,
Na nossa realidade, a gente está tendo que viver 24 horas por dia. Praticamente as pessoas que não têm como sair estão realmente em isolamento social com as pessoas, né, com os nossos parentes mais próximos. Então, pai, mãe, irmão, marido, esposa. E antes do isolamento social, existiam desculpa, existiam os conflitos, mas o que acontecia quando havia um conflito? Isso eu estou falando porque muitas pessoas fazem, né? A gente briga de noite, dorme, acorda de manhã, vai trabalhar. Aí chega de noite de novo, aí evita a pessoa, não conversa. Enfim, as pessoas elas vão fugindo da resolução desses conflitos, da resolução desses problemas. Com o isolamento social, muita gente está dando de frente, batendo de frente agora com esses conflitos. E parece que eles estão ficando maiores, eles estão ficando mais intensos. Então, as relações interpessoais, nesse momento, a forma como a gente está lidando com os nossos familiares, como a gente está convivendo com eles, também pode ser um fator a auxiliar ou dificultar o equilíbrio da nossa imunidade. Então, se você está vivendo um momento aí em que você está, enfim, passando por algum conflito familiar, acredito que seja muito importante você encontrar uma forma de conversar, de entrar em entendimento com as pessoas que convivem com você, para que isso não venha a ser um fator prejudicial aí para a sua saúde. Algum comentário, pessoal? Então, o estresse, as características da nossa personalidade, as relações interpessoais, o nosso humor, tudo isso que faz parte aí das nossas emoções, da forma como a gente lida com as nossas emoções, logo, de alguma forma, vai estar relacionado também ao nosso sistema nervoso, vai influenciar a nossa imunidade. E como que a gente pode melhorar essa imunidade? Primeiro, né, aprendendo a lidar com essas emoções é muito importante. Mas existem diversas formas de a gente também contribuir com a melhora dessa imunidade, o equilíbrio do nosso corpo, conforme eu falei. Então, a alimentação saudável é muito importante. Lembrando que o sistema imunológico ele é bem sensível ao sistema endócrino. Atividades físicas, que hoje, por conta do isolamento social, está mais complicado, né? De a gente realizar, mas procurar formas em casa de fazer atividade física, principalmente pessoas que têm quadro depressivo, pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Para voltar a esse equilíbrio das emoções, é bom buscar uma atividade física para realizar. Tá? Pelo menos 30 minutinhos, aí 3 vezes por semana já ajuda muito. E atividade física, hoje a gente encontra pela internet lives, pessoas que oferecem aulas online de dança, enfim, gratuitamente, ou então pelo YouTube também, a gente encontra no YouTube, Facebook, Instagram, enfim. E uma orientação que eu tenho passado muitas pessoas que me procuram através dos acolhimentos, dos atendimentos de acolhimento e aconselhamento que eu tenho feito, procurem realizar atividades que vão evitar o seu estresse, que vão fazer com que você evite a desenvolver situações de estresse, ou pelo menos que você evite a estimular, né, dar asas, digamos assim, dar alimento para esse estresse que você está vivenciando. Então, está vivendo agora um relacionamento interpessoal em que você não está conseguindo ultrapassar esse conflito, não dê tanto valor a ele, procure fazer coisas, atividades em que você se sinta bem e que vai trazer você de volta para dentro de você e que não vai estar alimentando tanto essa situação traumática. Então, atividades que te levem a um bem-estar, nesse momento, eu sei que a gente já está mais
45 dias, mais ou menos, né? Se levar o tempo todo aí, eu acho que 45 dias dentro do isolamento social, e cada dia mais vai ficando mais cansativo, né? Cada dia vai ficando mais cansativo vivenciar essa realidade. Ainda assim, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar buscando saídas saudáveis para evitar o estresse, para fazer com que ele seja um grande aliado do nosso sistema imunológico, ou seja, o estresse controlado. Se a gente não alimenta esse estresse, se a gente não alimenta as ansiedades, os medos, enfim, todas as emoções, sentimentos que são negativos no nosso organismo, a gente não está alimentando, a gente não está estimulando aí que a nossa imunidade ela baixe, e aí automaticamente dê a abertura aí para as doenças, e o nosso maior medo agora é o coronavírus. Então, leitura, estudo, alguma atividade de artes, artesanato, enfim, procure sempre ver aquilo que você gosta de fazer, aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te trazer para o seu eixo novamente, para te ajudar, tá? E outras saídas também, outras estratégias também, que, aliás, eu acredito que seja a mais importante delas, é, durante esse momento de isolamento social, tirar um tempo para você, só para você, e buscar conhecer você mais. Um autoconhecimento é muito importante nesse momento. Eu estava até brincando com meu marido ainda agora. Ele leu uma publicação no Facebook, acho que foi no Facebook, em que uma pessoa colocava falando sobre a questão do isolamento social, não está aguentando mais isolamento social. Aí a pessoa colocou assim, vai buscar o autoconhecimento. E a pessoa colocava assim, eu já busquei o autoconhecimento e descobri que eu sou insuportável. E aí a gente riu um pouquinho, é engraçado em parte, mas aí a ideia não é você descobrir que você é insuportável e não querer mais conviver com você. A ideia é você buscar, sim, que você tenha as suas limitações, as suas dificuldades, os seus defeitos, e aprender a lidar com eles. E não querer mais fugir de você mesma, não querer mais fugir da sua sombra, digamos assim, daquilo que você não gosta em você. Então, esse momento de isolamento social também é importante para isso. E você pode buscar como estratégia, tá, a psicoterapia, que mesmo agora que está acontecendo na maior parte do país aí de forma online, por conta do coronavírus, por conta da dificuldade da gente ir para os consultórios, né, até por questão de proteção, a psicoterapia ela é uma grande aliada, porque vai te ajudar a você a lidar com você mesma, vai ajudar você a se conhecer, ou seja, vai levar você a um autoconhecimento, a lidar com as suas fragilidades, a ver as coisas que não são tão legais assim em você. Então, a lidar com os traumas que você vivenciou ao longo da sua vida, vai ajudar você, vai prevenir potenciais efeitos ruins sobre a sua saúde, em cima, principalmente dessa realidade que nós estamos vivendo agora, tá? Então, o autoconhecimento é sempre muito importante. Buscar momentos de isolamento em que você possa se encontrar com você mesmo. Buscar olhar para aquilo que você não gosta em você. Geralmente a gente foge disso. Geralmente, quando a gente vê algo que nos incomoda em nós mesmos, a gente tende a correr, a fugir. Mas a ideia é justamente ao contrário. É a gente encontrar com essa parte que nos faz mal, que a gente diz que é a nossa sombra, e entender por que a gente é assim, aceitar por que a gente é assim e mudar, quem sabe, né? Essa forma de lidar conosco mesmo e com o mundo. Bem, pessoal, acho que era esse tema que eu tinha, o assunto que eu tinha para trazer para vocês hoje. O tempo já está até acabando aqui no Instagram. Tem mais ou menos 50 minutos. Vocês querem deixar algum comentário em relação ao que a gente está conversando aqui? Obrigada a todo mundo que está presente aí na live. Vi que foram algumas pessoas que foram entrando depois. Obrigada, Gisele, está acompanhando aí desde o começo. Obrigada, viu? Gisele também é psicóloga, está gostando do tema? Está achando que é interessante? É importante a gente falar sobre isso, não é? Assim, já que a ideia é a gente falar aqui toda semana sobre formas, né, de buscar o nosso equilíbrio emocional, não adianta ficar só batendo sempre na mesma tecla com vocês. Vai ler, vai estudar, procura se autoconhecer. A gente precisa entender também por que é importante
que a gente busque esse equilíbrio. E por que a gente, se a gente não estiver buscando equilíbrio emocional durante esse momento, quanto que a gente vai estar mais suscetíveis às doenças, ao coronavírus principalmente, que é o nosso medo. Isso, Cláudia, tentar se aceitar, porque a gente foge muitas vezes do que a gente é, das nossas experiências de vida, dos nossos erros do passado, a gente faz muito isso, e se culpa, e se condena, e se julga. Isso também não é bom, isso é muito ruim. A ideia é a gente aprender com as nossas escolhas, aprender com a nossa vida, saber que cada escolha que a gente fez num determinado momento era a escolha que a gente podia fazer. A gente não tem como mudar aquilo que a gente fez lá no passado, mas a gente tem como entender, como aceitar, como se abraçar, se cuidar um pouquinho, se aceitar e seguir em frente. E aí, se você cometeu algum erro, enfim, a sua vida, né, a nossa vida, ela é recheada de histórias, de acontecimentos. Então, se lá no passado você tem aí coisas que não são muito legais, experiências pelas quais você viveu que não são muito boas, observe com carinho isso, percebe que momento da sua vida você estava, percebe o que você fez que te incomodou, e o que você pode trazer apesar de ter sido uma experiência ruim, que a gente foge muito, que a gente quer esquecer, o que a gente pode trazer de bom para a nossa vida futura. A ideia é a gente estar sempre em equilíbrio, buscando progredir. O mundo, a vida que nós estávamos vivendo até agora, se você parar para pensar, se vocês pararem para pensar, o ritmo de vida que o mundo vê, o mundo, que eu digo as pessoas, né, vem vivendo até hoje, tem sido um ritmo muito desequilibrado, com emoções completamente fora do eixo. E hoje, quando o mundo para e as pessoas precisam entrar em contato consigo mesmo e olhar para aquilo que está doendo e olhar para aquilo que está machucando, é muito ruim. A gente não tem paciência, a gente quer fugir disso, a gente quer correr. E por isso a gente se acha, às vezes, insuportável, a gente se acha horrível, e a gente não quer entrar em contato com isso. E aí a gente quer meter o pé e quer fugir. Mas só que aí isso acaba, em contrapartida, fazendo mal, porque a gente vai estimulando aí que o nosso sistema imunológico ele entra em desequilíbrio. E aí a gente vai abrindo porta para as doenças, conforme eu falei. Tá? A Gisele colocou assim: mesmo sendo psicóloga, precisei de um tempo para mim, me organizar no início da quarentena. E agora estou conseguindo estudar, voltar e me adaptar com essa nova rotina. Não é porque a gente é psicólogo, não é porque a gente compreende as emoções que a gente tá imune disso, né, Gisele? Eu também tenho meus medos, as minhas inseguranças, tem horas que eu estou mais fragilizada, tem horas que eu estou mais forte, mas é sempre a gente volta, né? Aconteceu alguma coisa que me abalou, paro, olho para dentro de mim e percebo o que está fazendo isso, como é que eu posso mudar, como é que eu posso chegar a fazer aquilo ali. Então, sempre a vida é isso, a gente desequilibra, reflete a respeito, entra em equilíbrio novamente. E assim a gente vai vivendo ao longo da vida inteira. Pessoal, sexta-feira que vem, às 11 horas, enquanto o isolamento social continuar, tá? Eu vou estar aqui conversando com vocês, buscando formas da gente manter o nosso equilíbrio emocional. E já que a gente falou tanto sobre a imunidade hoje, sobre a relação que a imunidade tem com as emoções, eu acho que vai ser interessante semana que vem eu falar um pouquinho mais a respeito do estresse. Como que o estresse ele pode influenciar de forma bem nefasta, digamos assim, o nosso equilíbrio. E conforme eu falei, o estresse ele não é algo negativo. O estresse, a ansiedade, o medo, a princípio, não são emoções negativas, são emoções necessárias, elas precisam existir no nosso organismo. Mas a gente está perdendo o controle. Quando a gente perde o controle, é aí que as coisas ficam, é aí que a gente abre a porta para o negativo, é aí que a gente abre a porta para o que não é bom. Simone colocou assim: está difícil o autocontrole nessa fase. Simone, você não está sozinha. Está difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas. E
O que é mais importante nesse momento é você olhar para você e perceber o porquê está difícil para você. A gente está vivendo isolado dentro do nosso, né, no nosso meio ali, da maior parte das pessoas, e está se concentrando muitas vezes nas dificuldades que nós estamos vivendo. Mas parar para pensar que essa dificuldade não é só sua, mas também é das outras pessoas, faz você não se sentir tão sozinha no que você está passando, tá? E não sei se você chegou no início da live, mas eu falei muito da questão da gente entrar em conhecimento conosco mesmo, procurar, né, desenvolver o autoconhecimento e procurar saber por que a gente não está conseguindo passar por essa fase de uma forma mais positiva, o que é que a gente, às vezes, está negando em nós mesmos, o que a gente precisa olhar com carinho e aprender a aceitar. Isso tudo é um processo que nem sempre a gente consegue fazer sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda de um profissional e não tem nada de errado nisso, pelo contrário, as pessoas que às vezes precisam procurar psicoterapia, elas não são fracas, elas são fortes. Ainda há uma ideia equivocada que quem procura um psicólogo, uma psicoterapia, um terapeuta, um analista, enfim, é uma pessoa fraca que não consegue lidar com seus próprios problemas. É exatamente ao contrário. As pessoas fortes que têm coragem de buscar ajuda para poder passar pela fase difícil da sua vida. A live vai ficar disponível aqui no Facebook da página da questão, tá? E vai ficar ao vivo aqui, vai ficar disponível 24 horas no ao vivo aí do Instagram, tá? É isso, pessoal. Ah, Gisele, você já me conhece? Da professora Janimar? Legal. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. O tempo está acabando aqui na live, então antes que ela caia, quem está chegando agora, quem chegou agora no finalzinho, tá? O meu nome é Cristiane Braga, sou psicóloga, sou aqui do Rio de Janeiro. No Facebook, eu estou realizando essa live toda sexta-feira na página A Chave da Questão, às 11 horas. E às 11 horas também, aqui ao vivo pela minha página no Instagram, que é a De Repente Cresci Psi. Se vocês quiserem acompanhar, conhecer mais a respeito do meu trabalho, no Facebook tem a página De Repente Cresci Psicologia da Infância e Adolescência. E aqui no Instagram também tem um canal no YouTube, De Repente Cresci Psi. Lá vocês vão encontrar todos os vídeos que eu realizei. Essa live, por exemplo, daqui a pouco vou estar subindo ela para o Instagram. Ela vai estar lá e vai ficar disponível para quem quiser assistir, tá bom? Quiserem mais informações a respeito do conteúdo que eu passei hoje, vocês podem entrar em contato comigo, comando os links dos artigos que eu trouxe, porque eu quis trazer um estudo mais teórico para vocês entenderem mais e saberem que existem estudos e que essa preocupação da gente manter o sistema imunológico equilibrado para evitar, né, da entrada de doenças é sério, é necessário, que as emoções estão ali, ó, truncadinhas com a questão do sistema imunológico, tá bom? É isso, pessoal. Obrigadão pela presença, tá? Obrigada, Hélia. Obrigada. Espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Semana que vem eu vou ver se eu trago falando mais a respeito da questão do estresse, porque é importante a gente evitar o estresse. Não é evitar, porque o estresse todo mundo passa por ele, mas é quando ele chegar, a gente não deixar ser consumido por ele. A gente vai tentar voltar ao nosso equilíbrio, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.